noite uma roda de conversa entre mulheres para falar sobre a economia solidária. E para darmos andamento ao evento, convido a compor a mesa o senhor Luiz Fernando Vailate Ferrão, vereador e procurador titular da Procuradoria Especial da Mulher, a representante da senhora Grace Viana, que desde 2016 está na economia solidária como massoterapeuta, reikiana e artesanato, que infelizmente não pôde estar presente nesta noite, senhora Heloísa Camilo, presidente do Centro Público de Economia Solidária de Blumenau e do Conselho Estadual de Artesanato e da Economia Solidária, que está para chegar, e a senhora Viviane Schumacher, atua na economia solidária há 20 anos como gestão e assessoria. Nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Ferrão, nosso procurador. Boa noite a todas. Queria agradecer a presença de vocês e contando com a presença de outras que estão vindo, né, Amanda? Então tá bom. Eu vou primeiro dizer para vocês que é uma roda de conversa muito informal, então vocês fiquem tranquilas. A senhora também fica bem tranquila, que é bem informal, tá? E eu vou falar um pouquinho da Procuradoria da Mulher, né, e do trabalho que a gente vem fazendo nessa casa. Eu sou procurador titular da Procuradoria da Mulher. A nossa Procuradoria é a primeira do Estado. Ela foi criada em 2017, então a primeira Procuradoria do Estado foi criada aqui. Infelizmente, nessa legislatura a gente não tem mulheres eleitas e por isso estou aqui, né, fazendo meu papel de legislador, né, e fazendo a função que essa casa tem que fazer, que é de trazer os assuntos que são da sociedade para dentro da Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. Queria dizer para vocês também que nós viemos fazendo várias ações, né, durante todo o ano, né, falamos de empreendedorismo feminino, falamos da importância da mulher na política, né, e agora a gente está com essa roda de conversa para falar da economia solidária e a mulher na economia solidária, né? Sabendo que a economia solidária é a geração de emprego, né? É inclusão social e que a gente, enquanto legislador, tem que fomentar essas ações. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a presença da Amanda, que é parceira aqui da Câmara de Vereadores, né? O Ecovida, a dona Viviane, né? Dona Viviane, e a vocês todos. Espero que tenham uma noite agradável, que a gente possa compartilhar as experiências de vocês e dizer mais uma vez e reiterar, né, que essa casa está aberta para todas vocês, se precisar procurar a gente. Agradecer a Tati, que é a minha parceira na Procuradoria, que não é fácil, depois ela provavelmente vai falar alguma coisa que não é fácil lidar comigo, não, né? A Dani que está aí, o Vitor e o Eduardo. E então vou começar, eu vou pedir para a Viviane se apresentar e começar aí a nossa roda de conversa. Obrigado. Bem, boa noite. Eu queria agradecer o convite, né, e dizer assim que eu preparei 2 experiências ao qual eu participei na minha vida, né, que envolve a economia solidária. Então, eu trouxe um pendrive, não sei se tu vai passar. Não. Para ele passar. Aí, né? Então, essas 2 experiências, elas foram significativas para mim, e eu acho interessante apresentar, porque a gente aprende muito com as experiências dos outros, né? Então, ela começou, eu falo como professora de matemática da rede estadual aposentada, tá? Há 25 anos. Já. E pode ir adiante. Então,
a primeira experiência aconteceu em 98, quando eu fui convidada para coordenar um programa integrar da CNM-CUT. CNM é Confederação Nacional dos Metalúrgicos. E naquela época, né, que era governo FHC, tinha as verbas do FAT. Então, o pessoal apresentava projetos e, daí, aprovados, tinham que aplicar. Então, os metalúrgicos eles estavam num contexto de desemprego enorme. Então, lá em São Paulo, tem uma praça onde eles ficavam o dia inteiro resmungando, né? Porque homem desempregado, a gente sabe como é difícil. E a CNM ela procurou a PUC de São Paulo, através da professora Maria Nilde Marcelani, que já faleceu, para eles fazerem um projeto, pensar um projeto. E eles pensaram o programa Integrar, que era para atender duas coisas, porque naquela época a automação estava entrando na fábrica e, como eles não dominavam, eles estavam desempregados. E também não tinham escolaridade de fundamental ou médio, né? Então, esses dois fatores. Então, eles pensaram num projeto que aliasse esses dois fatores e que também pensasse numa alternativa de renda. Já que não tem lá na fábrica, vamos pensar o que mais você sabe fazer, né? Para ver uma forma, e também fazer em grupo, não individual. Tá? E esse programa ele foi pensado a nível de Brasil, então, em alguns estados ele aconteceu, em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E aqui em Santa Catarina foi em Joinville, Jaraguá do Sul e Pomerode. A certificação, quem dava era o Instituto Federal de Santa Catarina, né? Então, eles faziam em um ano o fundamental. Então, uma coisa que era importante era o saber que eles traziam, né? Então, qual era o saber que os metalúrgicos traziam, que era valorizado e era contado, né? E quem fazia a parte, orientava nós na parte pedagógica, era a FURB, a ITCP da FURB. Por isso, quando eu vi a Heloísa, né, disse, olha, a FURB sempre está aí, né? E então, o professor Valmor, a professora Dalila, então, eles eram nossos parceiros na questão de discutir o conteúdo. Pode ir adiante. Então, o percurso. Uma sala de aula tinha dois professores. Um era na parte pedagógica e outro era o que tinha experiência de chão de fábrica, né? Porque essa experiência sempre era colocado no processo de discussão. E os conteúdos, gente, por exemplo, ciências, não era para estudar o nome de uma planta, era entender como é que o SUS funciona, né? Porque, veja, eram adultos. Então, para eles não interessa voltar a aprender lá o que não foi visto na infância, né? Então, era entender como é que o SUS funciona. Eles tinham informática. Então, veja, isso foi há 25 anos atrás, a informática era um bicho, né? Então, foi montado, em cada sala tinha um laboratório anexo de informática. E tinha duas coisas que eu achei assim, fundamentais. Uma era o laboratório pedagógico e a outra era a oficina pedagógica. Pode passar adiante. Então, o que era isso? O laboratório, eles voltavam a ocupar os espaços da sociedade, né? Então, era foi adiante aqui. Não, pode ir no outro também. Vai adiante, no outro também. Aí, então, os laboratórios pedagógicos, eles eram articulados com os cursos regulares e as pessoas elas ocupavam os espaços que, com o tempo, eles foram excluídos. Por exemplo, ver um teatro, uma exposição, né? Música, dança, cinema. Então, tinha essa parte que funcionava e era interessante para eles, mas eu acho que, com o tempo, muitas vezes a gente se auto-exclui desses momentos, né, de lazer, de cultura. E as oficinas pedagógicas, você ia lá no bairro e, junto com a população, de mais ou menos umas 100 pessoas, você tinha que fazer uma discussão
né, com almoço e tudo mais, sobre determinados assuntos. Então, se você estava vendo lá, na sala de aula, o SUS, você discutia com a população a questão do SUS, né? Então, foi uma política de educação de adultos, né, que eu acho que foi assim. Eu fiquei 2 meses sem poder pegar um livro, porque eu fiquei assim, apaixonada naquela época, né? E nós conseguimos implantar nas prefeituras de Indaial e Gaspar, né, porque lá estavam, naquela época tinha governo progressista e eles queriam uma proposta diferente. Pode passar adiante. Daí, de 2018 a 2008, a 12, aí eu errei. Eu participei do governo Carlito, como gerente de geração de renda. Então, era na perspectiva de economia solidária. Então, nós conseguimos, naquela época, implantar o CEPAT, né, que era o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, e a economia solidária como política pública, né? Então, você sabe que quando uma política pública acontece, ela tem que ter o CPF, né? Então, o C é o conselho, o P é o plano e o F é o fundo. Nós, até hoje, não temos o fundo, né? Então, porque os governos que nós temos não são progressistas, são conservadores, então, para eles não interessa essa política, né? Mas a FURB nos ajudou a discutir durante 1 ano as bases para uma incubadora. Então, assim, que quando eu saí, os funcionários da prefeitura, eles conseguiram implementar a incubadora. Então, eu achei assim, que foi ótimo, né? E nisso a FURB nos ajudou na discussão. Pode passar adiante. Outra experiência que eu participei foi depois disso, as pessoas estavam cansadas de fazer feira para vender seus produtos, né? Então, nós juntamos algumas pessoas e começamos a discutir isso. Mas o que aconteceu? Em 2013, eu fui professora já aposentada, eu fui substituta lá no Instituto Federal de Araquari, de matemática, uma professora que pegou licença gestação, e daí eu conheci outras pessoas, e estava acontecendo lá o programa Mulheres 1000, né, que era da época da presidente Dilma, e no final de 2013, eles conseguiram um espaço lá no Shopping das Flores para fazer uma feira. Gente, aquela feira teve tanto sucesso, eles venderam em 12 dias R$12 mil de artesanato deles lá, coisinhas pequenininhas, assim, que, sabe, 10 pila, 4... Então, eles tiveram muito sucesso. E isso nos deixou, assim, ansiosos, né, por eu digo, olha, já que eles conseguiram, será que vamos convidar o pessoal do artesanato aqui da cidade de Joinville e pensar para o ano que vem? Então, fomos convidando, e em 2014, em novembro, nós montamos numa sala, uma loja. E eu sei que a vitrine, gente, eram caixas de papelão amontoadas, né, onde a gente procurava mostrar os produtos, sabe? E o pessoal, assim, adorando e vendo, assim, que, puxa, nós tínhamos que continuar, não podíamos parar. E fomos indo, e estamos até hoje, né? Claro que nós fomos organizando. Então, por exemplo, é uma associação de 30 mulheres, 2 homens, nós convidamos os indígenas, né? Então, porque nós temos 9 aldeias indígenas guaranis na região. Convidamos também o pessoal do sofrimento mental da prefeitura, da área de saúde, né? Eles fazem parte. E nós estamos lá vendendo, claro, nós não conseguimos contratar ninguém para vender, então nós nos alternamos. Então, a gente, todo dia tem uma pessoa que está lá fazendo a comercialização, né? Nós implementamos lá o BEPA, que é a Banca Empreendedora de Produtos Artesanais, que seria assim, eu quero entrar na loja, então eu levo o produto e um grupo de artesãs analisa, né? Se tiver já 3 pessoas fazendo esse mesmo produto,
daí não dá, né? Tem que ter, no máximo, 3 pessoas. Analisa, e daí fala... isso é todo mês, né? Então, por exemplo, nós fazemos uma prestação de contas sempre no 5º dia útil do mês. Então, hoje à tarde teve uma prestação de contas. Mas antes teve a reunião do BEPA. Então, teve lá pessoas que estavam apresentando produtos novos, né? É bom porque eu vejo, na hora que alguém entra e quer comprar alguma coisa, eu sei que aquela coisa tem, né? Eu, pelo menos, tenho uma visão geral da loja, tá? Outra coisa, o faturamento, gente, nós estamos com, por exemplo, o mês de maio foi de R$15.990. A nossa média, nesses 5 meses de 2023, foi de 16 mil, né? Faturamento. Então, eu acho um faturamento bom para artesanato, porque artesanato não é artigo de primeira, né, necessidade, tá? Claro que nós procuramos fazer também produtos que tenham necessidade, né? Que não só para enfeitar. Outra coisa, assim, nós fizemos o ponto de bordado. O que era esse ponto bordado? Era uma vez ao mês, nós pagávamos um café com doce para um grupo de mulheres, elas iam lá e faziam artesanato, né? Sempre a gente vinha alguma proposta para ser implementada, já vou mostrar nas fotos aí para vocês. E final do ano desencadeava numa exposição feira, né? Então nós conseguimos fazer 3 anos isso aí. Outra coisa, e também disputamos os editais, né? Então, os editais, um foi dos teares. Os teares, nós conseguimos um apoio da Embaixada da Austrália, né? Até a Regina, na época que eu estava na prefeitura, a Regina foi que implementou. Temos 10 teares. Tudo bom? Tudo bom? 10 teares que estão lá. Participamos do Visto Flores, que eram vestimentas jeans. Então, lá fomos para a busca, comprar os jeans. Esse jeans foi bordado. Depois vou mostrar nas fotos aí o bordado. E fizemos aí 2 edições do Vestindo Flores. Uma chamada Vestindo Flores, a outra Vestindo Primavera, que são as camisetas, que eu tenho uma aqui, né? Então, elas são tingidas em tie-dye. A Regina é professora de tingimento tie-dye, tá? E elas foram bordadas pelas mulheres flores, né? Porque as flores representam o Joinville. E também, uma outra coisa que eu queria dizer, no Visto Flores, lá, nós pedimos para uma artista plástica, ela desenhar, riscar 13 flores. E essas 13 flores depois foram transformadas em bordado riquíssimo, né? Que já vai aparecer nas fotos aí para vocês. E tem o Borda Joinville também, que é a questão, quando nos grupos, sempre, por exemplo, em Joinville, nós tínhamos mais de 100 grupos de clube de mães, né? Depois da pandemia, não sei quanto tem. Eu sei que tem, mas não estava mais, não está nessa fervura que estava antes, né? Então, o Borda Joinville, ele era um projeto para abordar os pontos turísticos de referência da cidade de Joinville em panos de prato. Tá? Então, foi isso que... E é um projeto que nós queremos repetir, né? Pode ir adiante? Então, aí estão as fotos, gente. Então, aí, em jeans, o bordado em flores, a artista que foi a Asta dos Reis, ela não foi simples, ela fez uns riscos assim que foi, olha, coitadas, né, que bordaram, né? Pode ir adiante. Pode ir adiante. Tem aí também jeans, né? Muito bonitos. Vai adiante. Aí depois aí está o ponto de bordado, que daí virou, né, sempre as nossas
as exposições. Pode adiante. Fizemos várias exposições. Vai adiante. As feiras. Pode adiante. Tem mais aí. Outra. Nós temos 10 teares, então nós também oferecemos curso de tear, né? E temos um grupo de tear na loja, que está lá. Pode adiante, tem aí um curso. Pode adiante. Aí fizemos no ponto de bordado também, por exemplo, como bordar flores em chita, pegar a chita e rebordar, né, os desenhos, tá? Um trabalho mais contemporâneo, que foi a Regina que deu a sugestão. Pode adiante. A Regina, fizemos oficina de bolas de Natal, né? Também, quando a gente vê assim que está faltando na loja, a gente procura, vai adiante. O ponto de bordado, a gente usou a praça de alimentação do shopping para fazer as oficinas. Temos a feira de Natal, que todo ano é praxe a gente pegar uma sala separada da nossa loja para fazer a feira de Natal, né? Para não misturar as coisas, e também não temos nem espaço para... Nós estamos com 2 salas de loja, né? Então, desde o ano passado. Pode adiante. E uma coisa que nós fizemos também anos anteriores foi uma pesquisa de Wandschöners. Você sabe o que é Wandschöners? São os panos de parede bordados que a migração trouxe para Joinville e né, usou. Então, nós conseguimos identificar 18 Wandschöners e fizemos a exposição lá no shopping, tá? E aí tem no lado direito tem um cartaz da primeira exposição de bordado. Essa flor que está lá, nós bordamos ela. Então, o cartaz ia bordado, sabe? Pegávamos, cada um colocou as artesãs numa sala e cada uma bordou uma flor, para que esses cartazes fossem bordados. Pode adiante. Aí estão as outras, a segunda e a terceira. Uma coisa especial é que nós fizemos homenagem para aquelas bordadeiras de Joinville que eram tradicionais, muitas que já faleceram, mas que eram referência. Então, daí, em cada uma nós temos os nomes aí das homenagens que foram realizadas. Vai adiante. Temos também a Feira das Bonecas e Brinquedos Artesanais, né, porque no nosso grupo tem gente que faz isso para vender, para gerar renda. E uma coisa que nós fizemos, nós disputamos o Sindec, mas nós não conseguimos ser contemplados. O que nós fizemos? Nós pegamos as vitrines do shopping e demos para cada artesão, né, uma vitrine. Ela tinha que fazer para o Natal, na vitrine, um produto de enfeite dentro da técnica que ela domina, né? Então, se eu domino cerâmica, por exemplo, eu era da área de cerâmica, então eu fiz uma árvore cerâmica, fiz o Menino Jesus, fiz um presépio. Então, cada um da sua arte, né? Fizemos isso aí, colocamos nas lojas, né? Mas não recebemos nenhum muito obrigado. E também não ganhamos o edital, sabe? Mas foi uma coisa que foi interessante, sabe? Porque a gente acha que as lojas eram no Natal, elas estão assim tão pobres, sabe? Elas só põem a mercadoria que elas estão vendendo mesmo, não tem nada. E daí nós colocamos, olha, em Nova York, se você passa na Quinta Avenida no Natal, gente, as vitrines são maravilhosas. Então, o que está acontecendo, sabe? Então, é uma coisa que a gente quer, né, passar. Vai adiante, acho que é a última, né? Aí está a loja, do lado esquerdo é a loja, é uma sala, mas tem a outra que também nós temos. Nós temos 2 salas agora, do shopping, nossa. Sabe? Pode ir adiante.
E aí está o último curso, que é das camisetas bordadas. Nós tínhamos 5 turmas, tie-dye, né? E bordado de flores. E aí está uma turma lá, e ela funcionou, essa turma aí, lá no Simpronorte, que é o Sindicato dos Professores da Rede Particular. Mas também teve no Sinte, teve numa igreja, então teve em vários lugares, né? Então, é isso. Tá? Obrigado, Vivi. E eu queria dizer para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, só dá um alô, que nós temos um microfone aí à disposição de vocês. Eu tenho que cuidar, porque senão eu falo demais, né? Para variar. Mas o que a gente tem que falar, e daí eu não sei se vocês concordam comigo ou não, é que na realidade, né, e falando da economia solidária, e daí da economia solidária, a gente pode falar em várias opções de trabalho, cultura, possibilidades de renda. A gente tem que, e por isso que é importante essas conversas, e elas têm que acontecer mais. Tá aí a Margarete, que promove lá a feira, né, muito massa lá de vocês, né? Vou menos que eu gostaria de ir, mas acho muito legal aquilo lá. Mas, na realidade, isso tem que ser programas, projetos de governo, né? Tem que ter a sensibilidade do governante de incentivar e mostrar, né, que o setor público, a gestão pública, ela olha para as pessoas também, porque a economia solidária e a questão da mulher, eu acho que com todo respeito ao Dudu que está aí na frente, né? Mas a economia solidária, a gente percebe que é uma questão muito feminina, não que não tenha homens, obviamente, claro, mas é uma questão muito feminina. Então, aí é uma opinião minha, que eu penso que tem que se promover, tem que se incentivar, né? Porque as pessoas, elas, a partir do momento que elas aprendem a união de esforço, opinião, porque assim, às vezes a gente não tem condições de abrir uma loja sozinho. Essa loja de vocês, ela é subsidiada pela prefeitura? Não. É vocês que fizeram. Então, a gente sabe também, por questão legal e também por questão de muito rolo nos governos, é cada vez mais burocrático, né, a participação, né, mas é necessário esse olhar. Então, eu queria só dizer para vocês que vocês ficam à vontade, se quiser fazer alguma pergunta para a Vivi. Eu vou passar agora a palavra para a Amanda falar um pouco da experiência dela, e espero que a gente faça em outras ocasiões e convide a gente, que a gente vai lá, com certeza, para fomentar e incentivar a economia solidária. Alô, alô? Testando? Boa noite a todas e a todos. Tem 2 aqui. Na verdade, eu não vou nem falar muito de experiências minhas, não, porque a gente tem convidadas aqui excelentes. Quero só falar um pouco da economia solidária, porque grande parte aqui não conhece a economia solidária, então seria interessante até a gente ressaltar, né, alguns pontos. A Vivi utilizou alguns termos que, para quem é de fora da economia solidária, não consegue entender, ITCP, por exemplo, então acho que seria interessante a gente falar bem brevemente. Apresentar, né, de forma mais clara as pessoas que estão aqui, as meninas, nós fazemos parte do Conselho Estadual de Economia Solidária e Artesanato. A Elô, que é de Blumenau, ela é presidente da Vitrine, que é um centro público de economia solidária de Blumenau. Ela é presidente também do nosso conselho. Tem a Vivi, também, que a Vivi... Eu estava até brincando com os meninos, que eu falei, manda uma breve apresentação da economia solidária. A Vivi mandou um currículo de quase 3 páginas. Eu falei, Vivi, eu tenho que sintetizar em 3 linhas. Então, assim, são pessoas que realmente atuam na economia solidária. O único ponto que eu vou ressaltar, assim, de cara, é quando a gente fala de economia solidária, principalmente aqui em Santa Catarina, que foi o que eu achei, assim, estranho, é que quando fala de economia solidária, as pessoas já acham que é um grupo de coitadinho, que está mendigando, não sei o quê, que não tem formação, não. Obviamente, por a gente abraçar todos os nichos e todas as atividades, na verdade, de cooperativas e associativas,
obviamente, vão ter alguns grupos realmente que não têm estudos, né, que não têm capacitação, então entra na rede até para poder se capacitar. Mas a grande maioria, por exemplo, que está na economia solidária hoje, são pessoas graduadas, pós-graduadas, as meninas mesmo estão aqui, para poder falar. Então, na verdade, não é um grupo de coitadinhos, são pessoas que têm uma visão diferente de mundo, que acredita que é melhor a gente trabalhar junto. Então, a gente divide os infortúnios, a gente divide as dificuldades e a gente divide as bonanças também. Então, é o que difere realmente a economia solidária, né, o movimento de economia solidária, a economia de forma solidária de uma economia tradicional capitalista. Então, esse é o ponto, né, o ponto principal. E dentro da economia solidária, a gente pode trabalhar com N, sabe? A gente fala muito aqui de artesanato, que aqui em Santa Catarina o forte da economia solidária é realmente artesanato. A Elô provavelmente tem dados, que eu estou falando assim, da orelha mesmo, mas até pelo Conselho a gente identifica que a grande maioria aqui no Estado é da economia solidária, é de artesanato. No Espírito Santo, por exemplo, que é um local que a gente atuou bastante, né, Dudu? Lá é agricultura. Então, a gente tem a agricultura familiar, que lá é muito forte. Então, 80% a 90% da economia solidária do Espírito Santo já é de agricultura familiar. No Rio de Janeiro, já é serviços. Então, a gente começou atuando no Rio de Janeiro e lá era serviços, e é o que a gente trabalha hoje. A gente trabalha com serviços culturais e é economia solidária também. Então, a atividade que você faz, a atividade fim que você desenvolve, pode ser qualquer uma, desde que você faça de forma associativa, né, ou cooperativa, aí tem algumas formas. Então, é só o que eu queria diferenciar mesmo. A Elô vai se apresentar, acho que seria interessante falar um pouco do que é realmente economia solidária, né, de uma forma mais simples. Ô, Elô, antes da senhora falar, eu queria, desculpa, eu não cumprimentei, né, a senhora chegou agora, obrigado pela presença da senhora também, fica à vontade, né? Não, você... desculpa, mas, enfim, e repetir, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Elô, fica à vontade. Opa, então tá bom. Gente, boa noite. Primeiro eu quero me desculpar pelo atraso. Vim de Blumenau, fiquei perdida, saí atrasada, enfim, mas cheguei. Então, é um prazer bastante grande estar aqui, né, a convite da Amanda, acompanhando a Vivi, né, eu acho que eu não trouxe a riqueza de detalhes que a Vivi trouxe, mas eu vou falar um pouco da minha experiência, né, na economia solidária e também a atuação do Conselho, que é bem importante. Eu participo do movimento da economia solidária há 2019, fazendo 4 anos, né? Então, eu não conhecia. Eu acho que a primeira aproximação, a gente falou bastante do artesanato, a aproximação, eu acho que se dá da parte pela comercialização, de fato, que é onde, né, a realização de feiras, espaços coletivos de cooperativos de comercialização. Então, é o primeiro contato onde a gente ouve a primeira vez falar, talvez, de economia solidária. Né? É uma forma, acho que a Amanda falou bem, é uma outra forma de fazer economia. Eu acho que em vários espaços a gente trabalha de forma cooperativa e associativa, sem ter isso tão explícito e tão claro na nossa vivência e no nosso dia a dia. Mas são práticas que a gente sempre faz, né? Seja na nossa família, no nosso trabalho, em espaços de... A Vivi citou aqui tantas oficinas que foram oferecidas, pesquisa, exposições. Então, é uma forma de cooperação, porque eu sei um pouquinho, a Vivi sabe um pouquinho, a Amanda sabe um pouquinho, a gente junta e faz tem uma grande, né, cria uma outra dimensão. Então, isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho, acho que antes de falar do Conselho, da nossa organização em Blumenau. Eu, então, hoje... sou, né, presidente do Conselho Gestor do Centro Público de Economia Solidária. A gente fala, tem que ter, né, como a gente é uma associação, então tem que ter uma representação legal, mas todos que estão nessa associação atuam. A gente tem um espaço de comercialização dentro da universidade, da FURB, que foi cedido desde 2016, então a gente está completando 7 anos.
E dentro desse espaço, então, a gente faz a comercialização, acho que a gente tem que se aprimorar na questão das oficinas, cursos e outras atividades que talvez ainda estejam, de certa forma, deficitárias. Essa associação surgiu a partir do anseio dos artesãos que já faziam uma feira de economia solidária dentro da universidade. Então, essa feira precede o Centro Público e foi criada em 2012. Então, a gente tem 11 anos de feira e a gente está completando 7 anos de Centro Público. Então, são espaços consolidados, mas que têm seus desafios. Hoje, nós somos 40 associados que contribuem com alguns plantões, na atuação dentro dos espaços, na elaboração das vitrines, na comercialização do produto dos colegas. Então, são várias atividades que não é desempenhada por uma pessoa e nem ela recebe algum pagamento pela atuação dela. E eu falo desafios porque, por vezes, a gente dá ênfase à nossa atuação sozinha, né? A gente não aprendeu a trabalhar em grupo, não que não tenhamos aprendido, mas é uma dificuldade que a gente tem. Né? A gente talvez preze muito pela nossa independência, né, que a gente fala, a nossa atuação, então é a minha. E nesses espaços a gente tem que falar com todos. Né? Está aqui a Cléo, que teve durante bastante tempo uma loja aqui colaborativa, que foi muito bacana, que foi talvez uma das minhas primeiras experiências nesses espaços, e que é bem importante, que a gente vê que todos fazem parte para completar o todo. Né? E dentro do Centro Público, a gente tem, então, a ITCP, que a gente não falou muito, que é Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. O que é? Uma entidade de apoio. Então, eles dão toda a assessoria técnica através da atuação de professores, auxílio na elaboração de projetos e várias outras ações que a gente precise. Mas, às vezes, a gente também se pega essa dependência que se cria, né? Porque a gente tem ali alguém assim de apoio e, às vezes, falta um pouquinho do protagonismo do grupo. Então, acho que eu volto ali nessa questão de que a gente não... Né, o trabalho em grupo, às vezes, tem certas dificuldades, também por conta disso. Né? Porque a gente tem que atuar, ser protagonista, levar adiante as nossas ações para que se concretize o que a gente idealizou. Então, em Blumenau, hoje, a gente tem 40 associados. Além a maior parte são artesãos, mas também compõem a Associação Enlouquecer, que são usuários da saúde mental, que tem como um espaço também terapêutico e de reabilitação o Centro Público. Então, eles atuam nos plantões, nas feiras, colaboram de todas as formas e estão junto conosco atuando. Né? Cooperativas de trabalho, a gente hoje só tem uma, que é a Cooperteia, que reúne psicólogos e outros profissionais. A gente tem um grupo que se formou há 3 anos, em função da pandemia, que é um grupo de consumo consciente. Então, a gente recebe e distribui cestas agroecológicas dentro do espaço do Centro Público. Então, isso foi bastante importante, porque são produtos que vêm do Alto Vale, de pequenos agricultores, produtos orgânicos. Então, a comunidade também passou a conhecer o Centro Público, porque ali é o espaço onde eles vão retirar as cestas que eles compram, né? E, para nós, como um espaço de comercialização, também movimentou, porque as pessoas estão ali, estão conhecendo, buscando os produtos. Esse ano, a gente também tem a produção artesanal de alimentos. Então, esse ano, a gente recebeu um convite da universidade, através de uma demanda que eles tinham, para atender os campi. Então, a gente está em 3 campi diferentes, com espaços de comercialização. Então, são produtos da economia solidária, em que os artesãos que produzem os alimentos vão até esses espaços, comercializam, e além de oferecer um produto que é feito em pequena escala, com todo o cuidado que a gente faz em casa, eu acho que a geração de renda é um ponto muito importante que a gente tem que destacar. Então, tem colegas que não tinham uma renda, que não tinham condições de
vendiam um pouquinho, enfim, estavam ali meio perdidos, e foi o caminho que se encontrou. Então, assim, eu fico muito grata pela oportunidade que a universidade nos deu, mas também volto ali e falo um pouquinho dos desafios, porque a gente teve que se organizar em pouco tempo, a gente teve esses espaços hoje estão consolidados, mas a gente também percebe que a gente busca atuar na economia solidária sem uma formalização, mas tem as exigências da vigilância sanitária, a gente precisa da carteira de manipulação, uma carteira de saúde, claro que são detalhes, mas a gente vai entrando num circuito que a gente tem que estar, de certa forma, regular, né, funcionando de forma regular, para também não ter nenhum impedimento para comercialização. Né? Então, assim, são os dois lados. Acho que o senhor falou sobre a gente tem que pedir que tenha, né, políticas públicas que atendam a economia solidária. Mas a gente também tem que ter ciência e consciência do que a gente vai pleitear. Porque, por vezes, então vamos fazer uma lei municipal. Bacana, mas o que a gente quer nessa lei municipal? O que a gente quer que atenda? Quais são os nossos anseios? Então, espaços como esse, para a gente conversar, para a gente ir conhecendo um pouco mais, né? Porque às vezes a gente ouve falar e não tem, né? São várias siglas, várias informações, a gente fica meio perdido, mas são importantes para a gente tirar as dúvidas e para a gente ver que é possível viver com uma outra economia. Né? E mais ainda, que a gente muitas vezes já atua dessa forma e a gente não tem consciência. Né? A gente, às vezes, já está ali praticando economia solidária e a gente nem sabe. Então, é bem importante. Então, esse é o espaço que a gente tem dentro da universidade. Né? Então, a gente atua com o centro público, a gente realiza feiras mensais, que são 2 dias, e é uma feira que gira um valor bem expressivo, que para muitos colegas é o valor, né, assim, o sustento mensal saem desses espaços, né? Os espaços de comercialização nos campi, e agora a gente está alcançando um pouquinho mais. A gente está sendo convidado pela Secretaria de Turismo para fazer eventos dentro da Vila Germânica. Quem já esteve em Blumenau conhece o Oktoberfest, onde acontece o Oktober. Então, nós fizemos, ano passado, a Feira de Páscoa, a Feira de Natal, esse ano, novamente, a Feira de Páscoa. Então, essa visibilidade e a gente poder levar a economia solidária para outros espaços é muito importante. Porque, às vezes, eu converso muito com a Amanda, às vezes a gente fica naquele mundinho e acha que está tudo certo. Não, mas a gente tem voz, e a gente tem que levar essa voz a mais espaços. Né? Então, eu acho que esse reconhecimento, né, do poder público em ceder esses espaços e oportunizar que a gente esteja mostrando, comercializando, expondo os trabalhos que a gente produz e também falando sobre a economia solidária são fundamentais. Né? Então, como esse espaço aqui hoje, que a Câmara de Vereadores abriu para a gente estar aqui conversando, é muito importante. Né? Então, a gente vai consolidando e vai escrevendo uma linhazinha, mas que isso seja repetido e que seja consolidado através de mais reuniões, de mais encontros, né? Porque essas possibilidades são muitas. Então, essa é a nossa organização, né? Não trouxe fotos aqui como a Vivi, mas é um espaço bem bacana, né? E que precisa de melhorias, eu penso, né? Porque a gente está dentro da universidade, mas o ponto principal que eu quero trazer é a gente ter que nós sejamos, de fato, protagonistas e tenhamos condições de ocupar outros espaços de forma cooperativa e associativa. Então, esse é um pouquinho do Centro Público de Economia Solidária. O Elo, assim, eu falei essa questão da importância do fomento das gestões, né? Mas aquilo que tu falasse, é uma coisa importante a falar, e por isso que eu já estou conversando com a Amanda aí, com o Tiago, que é da casa da sala de empreendedorismo, né? E mais alguma coisa, né? Da Fazenda também, ele é muito de coisa agora. Tiago é o namorado da Tati. Que a gente vai trazer agora, daqui alguns dias, ainda não tem uma data,
para a gente, eu quero trazer o terceiro setor aqui para dentro, né, das diversas áreas do terceiro setor, para a gente tirar dúvidas, né, com relação à legalidade, à formalização, porque às vezes o setor público também ele quer participar, mas a questão burocrática de legal impede, né? E às vezes e muitas vezes não é por má vontade do gestor, e sim porque falta essa questão, né? Porque tem que prestar conta, que é necessário prestar conta, né? Porque apesar de toda a burocracia e cobrança ainda consegue fazer desvios, mas o correto é que todos nós trabalhamos pensando no coletivo, né? E outra coisa que eu queria falar aqui com relação ao que a Amanda falou, a Amanda já falou isso em outras ocasiões comigo, é que tem a questão do preconceito também, né? Porque, como tu falasse, olha o artesão ou a economia solidária né, com uma questão de desdenha, e de fato são pessoas que se propuseram a fazer esse tipo de ação, esse tipo de serviço. E daí eu acho que é importante a gente falar bastante, é que essas pessoas que talvez não tenham o intelecto, o estudo, a formação, essas pessoas têm que ser assistidas também pela economia solidária, para que essas pessoas tenham, né, aprendam a fazer arte, aprendam a empreender, aprendam a trabalhar junto. Porque, como a Elo falou, um grande problema nosso, como ser humano, é o ego, né? Todos nós temos o ego, né? E alguns sabem trabalhar o seu próprio ego, outros não, né? Mas a importância de demonstrar que a gente unido, a gente pode seguir adiante, fazer, né, fazer coisas bacanas, né? Hoje, por exemplo, a gente já tem um teatro aqui, né, Margarete? E eu esqueci o nome dele, do Lucas, né? Então é um espaço que a gente pode aproveitar, né, com arte local, né? Tem os artistas locais que a gente tem que dar espaço nas festas do município, né? Incentivar, mas não como mera esmola, mas dando o valor merecido àquele profissional, né? Não convidar ele só para ele tapar buraco, não, eu estou fazendo a minha parte com relação aos artistas da cidade, à cultura da cidade. Fazer isso com seriedade. Mas, para isso tudo acontecer, tem várias questões. E uma delas é a participação da população quando é convidada para participar de eventos como esse, né? Eu, muitas vezes, assim, eu estou falando de mim porque eu estou aqui, né? Vou falar de quem, né? Mas muitas vezes, eu deixo de... E eu não tenho preconceito com nada. Se tenho, eu cuido para não ter. Mas muitas vezes, eu vou em eventos menores, teoricamente menores, prefiro ir, não por nada, porque aqueles maiores já estão tão fortes, né? Então a importância de um representante da população, eleito pelo voto popular, fazer presença num curso de capoeira, né? Que a gente tem alguns aqui que eu, graças a Deus, consegui espaço, né? Participar de uma feira, porque isso dá o quê? As pessoas vão se incentivar a fazer. Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Eu queria... Está aberto, né? A Margarete está aí, tem a feira dela, a Margarete... E outra coisa que eu mandei aqui, eu mandei vários convites a Margarete. Eu sou bem assim mesmo, eu falo porque eu fico chateado. Eu disparei convite para todo mundo, convidei muita gente, e eu fico feliz que vocês estão aqui, fico feliz que o evento está acontecendo. Porque eu já fiz palestra, não eu, mas com profissionais qualificados, a questão do câncer de mama, por exemplo, Margarete. Nós fazíamos no nosso grupo, não só no Outubro Rosa, mas fazia durante todo o ano, e daí ia uma enfermeira para falar sobre isso, claro, não era eu, mas eu fiz reuniões com 80 mulheres, e fiz uma reunião uma vez lá no São Nicolau, viu, Dona Graça? Fiz uma reunião no São Nicolau, tinha uma senhora só, uma senhora. Aí o pessoal que estava comigo veio, só veio uma. Não vamos fazer, não, vamos fazer para ela. Vamos fazer para ela. Então, a importância de participar, sabe? Porque, por exemplo, nós temos aqui, Elô,
Dona Vivi. Temos aqui a Escola Profissional Dona Zilda, né? Com a Raquel ali e outras mulheres, que aquelas senhoras ali, é a casa delas ali, eles brigam por aquele espaço, e a gente já brigou ano passado por conta de às vezes tirar o espaço para um momento abrigar moradores em situação de rua, mas essas senhoras também estão ali fazendo a sua prática solidária, a sua economia solidária, né? Agora basta ter vontade do gestor público e vontade da população também, que não adianta, né, a gente bater, às vezes, e por isso que às vezes as pessoas, os políticos, na sua grande maioria, Lô, pode ser até incrível para ti, mas na sua grande maioria são pessoas do bem que entraram na vida pública para melhorar, mas infelizmente o sistema, né, e talvez o cansaço de pedir, vamos entrar, vem para dentro, o que vocês precisam? Às vezes desvirtua o político, que não deve ser assim. Mas o espaço está aberto, fica à vontade. Não, eu queria falar em off mesmo, gente. Agora não, agora já é sem off. Eu estou representando... Tá ligado, né? É porque eu falo alto, às vezes eu nem vejo que tá ligado. Eu estou representando a Grace, né? Ela viria falar do Centro Público de Economia Solidária de Itajaí, né? Que é o centro público mais perto que a gente tem aqui. Então a gente falou sobre Joinville e Blumenau e a gente tem Itajaí. Itajaí hoje nós somos em 85 associados, é um centro público que já tem 20 anos de estrada. A gente abriga, além do artesanato, né, dos artesãos, temos setor de arte, né, arte visual, temos de serviços, né, psicológicos, a gente tem psicólogos, a gente tem terapeutas, tem terapeuta holístico. Temos duas associações lá, na verdade eram 3, que a gente tinha uma de reciclagem, que agora se afastou. Temos o nosso instituto, nós somos sócios lá. E temos a associação de apoio a vítimas de câncer, né? Mulheres vítimas de câncer. E aí é um centro que a gente estava falando sobre leis de incentivo, né? Itajaí, aqui da região, é a que é mais desenvolvida, né? Tirando Joinville, tá? É de Joinville para cá, tá? Que Joinville está mais. Então, aqui é a cidade que está mais desenvolvida na economia solidária. Então, a gente tem políticas públicas voltadas para a economia solidária em Itajaí. Então, hoje, o centro público, ele é mantido, lá de Itajaí, ele é mantido pela prefeitura. A prefeitura paga o aluguel lá, que está em torno de R$15 mil. A prefeitura que arca. E a gente lá porque é no centro, né, um espaço bem bacana. A gente tem parcerias com a prefeitura também para grandes eventos, então Marejada, a gente tem espaço, todos os eventos que tem em Itajaí, a gente tem espaço para comercialização. Então é importante realmente fomento, né? A gente tem aí em forma de aluguel, mas são 85 famílias, né, que trabalham lá e grande maioria tira o sustento 100% de lá. Então é bem importante realmente essa parceria. Aqui em Penha a gente começou até através do Ferrão, então a gente já aprovou uma lei da Semana da Economia Solidária, né, que é a semana do dia 15 de dezembro, né, conseguimos ano passado, já fizemos uma comemoração, esse ano vai ter de novo? Aí, e aí a gente já tem, agora a gente está na luta para poder ter a lei realmente de economia solidária, a gente está desenvolvendo, mas aí entra a prefeitura, então é um pouco mais difícil. Mas a partir de fomentos a gente consegue fazer capacitação com os profissionais. Quando a gente fala de ser um profissional completo, é importante na economia solidária porque a gente é autogestionário. Então, o que acontece? A gente não tem chefe. Então, a gente montou uma loja. Quem que é chefe da loja? Todo mundo, meu bem. E aí você sabe fazer a parte comercial do seu produto? Vamos botar que é uma loja de artesanato. Então, eu sou uma ótima artesã. Eu sei tecer, maravilhoso, mas eu sei vender meu produto. Eu sei mexer em mídia social, eu sei fazer caixa,
parte financeira, isso tudo a gente vai se capacitando. Então, através das ITCPs, a gente tem capacitação. Em Itajaí, além das ITCPs, a gente também faz através da gestão pública. Então, a gente tem algumas parcerias com a prefeitura. O nosso instituto também, a gente promove alguns cursos de capacitação lá. Então, é para a gente ficar mais completo. Então, isso é importante. Cada um entra com conhecimento e a gente vai se completando, né? Agora a Elo vai falar sobre a nossa organização no Estado, tá? Só isso. Então, gente, a Amanda, né, a gente falou aqui de 3 centros públicos, que eles não são regras, são exceções, né? A gente conseguiu um espaço, seja cedido pelo poder público, seja, né, que a própria associação seja mantenedora desse espaço, né, de comercialização. E dentro do Estado, então, a gente tem o Conselho Estadual de Artesanato e Economia Solidária. Esse conselho, então, ele é tripartite, né? Então, tem representantes do Estado, representantes do artesanato e representantes da economia solidária. Mas a gente conversando aqui, a gente vê que todos convergem, né? Porque o artesanato está na economia solidária, a economia solidária está praticando o artesanato, então não é exatamente separado. Muito embora a gente saiba que o artesanato, somente o artesanato, tem mais visibilidade e alguns incentivos que nós, da economia solidária, não temos. Então, quais são as conquistas aí recentes, né? Em 2019, a gente tem a nossa lei da economia solidária, a lei estadual, que garantiu alguns direitos, né? Mas que, às vezes, é difícil a gente acessar, né? Então, por isso que eu sempre coloco que é importantíssimo, a participação popular para que as leis sejam construídas atendendo aos nossos anseios e às nossas demandas, e que, de fato, a gente esteja nesses espaços para poder fazer valer que essas leis, de fato, sejam aplicadas, né? Então, com a lei da economia solidária, o que a gente ganhou? Né? Eu posso falar assim. Então, a gente vai ter reinstalado o CADSOL, que é o Cadastro dos Empreendimentos Econômicos Solidários. Então, a gente fala que a gente não é formalizado, mas a gente, para acessar alguns benefícios, a parte até de assistência social, não assistência social, né, mas de previdência, a gente precisa ter um número. Então, vai ser esse CADSOL. Então, dentro do Conselho, a gente deve sair agora o edital, né, do CADSOL, e ele vai ser implementado no Estado. Já existia um CADSOL nacional, que está desatualizado, não está mais em funcionamento, então essa é uma grande conquista para nós. Ano passado, a gente foi lançado um edital de fomento, 1,1 milhão, que contemplou 11 regiões do Estado, que nós, como Fórum Catarinense, a gente está 11, agora 12, né? Tem que falar de Praia Norte. Nós somos divididos em 11 regiões. Então, R$100 mil para cada uma dessas regiões para fortalecimento da comercialização. Então, a Vive lá, né, fez o projeto, então, para melhorar o espaço que tem no shopping. Nós, como Centro Público de Economia Solidária de Blumenau, apresentamos um projeto para compra de equipamentos, para melhoria do mobiliário. Mas, o que acontece? A gente ainda não conseguiu, né, executar esses editais, porque ano passado a gente foi um ano eleitoral, então ficou travado ali. E agora a gente está vendo se desenrola e, de fato, a gente consegue que esses editais saiam, a gente assina os termos de fomento no Estado para poder usar o valor, né, de acordo com os projetos que a gente apresentou. A gente também tem um valor específico que é para o cadastro, né, dos artesãos, quem trabalha com cooperativa de reciclagem, cooperativa de trabalho, enfim, um mapeamento de todos os atores da economia solidária dentro do Estado, né? Então, já tem uma entidade que foi a Unidave, que ganhou o edital, mas a gente ainda não conseguiu executar. No ano passado, no ano retrasado, nós entramos no plano plurianual do governo. Então, a gente tem um orçamento de 5 milhões para executar.
Mas a gente ainda, no primeiro ano, a gente não conseguiu executar, no segundo ano, a gente não conseguiu executar. Então, isso é um desafio, porque a gente sabe que a gente tem uma verba, né, um recurso para melhoria, né, dos empreendimentos econômicos solidários, mas, por vezes, a gente não consegue acessar os valores, porque tem todos os trâmites burocráticos, né, como o Leon bem falou, que travam um pouquinho aí esse andamento, desenrolar de tudo. Então, a gente, até recentemente, faz um mês, completar um mês, nós fizemos uma reunião com o secretário adjunto, né, que agora, antes era Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora é Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, né, para que ele também, referente, fale, olha, então a gente tem esse orçamento, a gente tem os editais que já estão sendo encaminhados e vamos executar. Então, o compromisso dele conosco foi que esses editais vão para a rua, a gente vai conseguir executar. Mas é tudo muito moroso, então a gente não pode, tem que ser aguerrido aí, né? Porque a gente fala de 1 ano, 2 anos, a Lei da Economia Solidária, que eu, né, citei, de 2019, ela ficou 10 anos para que ela ficasse redondinha, né? A Vivi, acho que está, né, anteriormente a mim no Conselho, que ficasse redondinha e a gente pudesse ter essa lei regulamentada. Então, esse é o nosso conselho. É bem importante que, assim, as reuniões elas são abertas. Então, fica o convite, quando a Amanda talvez colocar num grupo, que todos participam, que vão participar das reuniões, que conheçam, entendam um pouquinho, porque a gente fala, é muita informação, né? A gente fala de fórum, a gente fala de TCP, a gente fala de conselho, a gente fala de orçamento, é um mar de siglas e de informações aqui. Mas são todos todos recursos que a gente pode acessar, que a gente tem o direito de acessar, especialmente pela lei que a gente tem, né, regulamentada, e que é bem importante que seja de conhecimento da maior parte da população, né? Então, se está trabalhando uma lei municipal, vamos ver o que a gente precisa para que essa lei municipal atenda aos nossos anseios, né? A gente tem uma lei estadual, ótimo, mas a gente vê que tem alguns entraves para a gente desenrolar ali e poder acessar realmente os recursos, né, que estão disponibilizados através dessa lei. Então, essa é a nossa organização, assim, como conselho. Então, nós somos representantes da sociedade civil, junto com o Estado. Esse nosso conselho ele é deliberativo. Então, as decisões que a gente toma nesse conselho, que a gente, né, tem nesse conselho, elas vão seguir para o executivo para a gente tentar implementar. Então, isso é muito importante, porque tem alguns conselhos que são só deliberativos. A gente conversa, fala do que a gente gostaria, mas a gente não consegue ser mais efetivo, né, para levar nossas demandas adiante. A gente tem o Fórum Catarinense, né, então, que são essas 12 regiões, né, que eu falei anteriormente. Então, está aqui um pouquinho representado, né, que a gente tem 3 regiões, mas tem o extremo sul, tem o extremo oeste, né? A Amanda falou que no Espírito Santo as características, né, dos empreendimentos econômicos solidários eram um pouquinho diferentes. Aqui a gente fala muito no artesanato, mas no extremo oeste tem muito forte a parte de agricultura familiar, cooperativas, né? Cooperativas de catadores de Joinville, que é bastante forte, que também compõe, né, faz parte do Fórum Catarinense de Economia Solidária. Então, a gente tem representação de várias áreas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é um grupo heterogêneo. Cada um tem uma experiência, tem aquele que sabe um pouquinho mais, tem aquele que sabe um pouquinho menos, né? Acho que você falou a questão do ego. Então, às vezes, de não mudar a sua opinião e falar, não, tem que ser assim, porque eu sempre fiz assim. Mas será que a gente não pode conversar e fazer de uma outra forma? Né? Então, a gente fala aqui muito, né, da sociedade do bem viver, é o que a gente espera. E eu acho que é possível, né, dentro do que a gente tratou aqui um pouquinho, do que a gente trouxe, né, e eu acho que é a expectativa de todos nós. Obrigada. Obrigado, Elô. Pessoal, a gente já está com um pouquinho mais de 1 hora. Vivi, quer falar mais alguma coisa? Quer complementar? Amanda. Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer
quando vai ser a próxima feira, Margarete? Julho? Junho? Não, julho. Então, vamos lá, vamos prestigiar, eu quero ver se eu vou lá. E só para reiterar aquilo que eu falo, a participação é fundamental. Não adianta a gente, na Câmara, ou a Prefeitura, ou os movimentos sociais, querer fazer reuniões se não houver participação, né? Então, agradeço a vocês que estiveram aqui e eu estou à disposição. Estou vereador, se vocês aqui da cidade ou de Pissarras tiverem alguma ideia, alguma lei, alguma coisa que a gente possa aplicar aqui, eu estou à disposição, né? Estou aqui para aprender, para escutar vocês. Agora mesmo foi aprovada uma lei de minha autoria que a Câmara de Vereadores de Pissarras fez. Eu fui lá, conversei com os 2 vereadores, que é o protocolo com relação ao assédio sexual em baladas, boates e tal, para ter um protocolo em cada estabelecimento desse, para mulher ou qualquer gênero que se sentir molestado, sem, né? Tem que ter um protocolo, então a gente aprende com os outros. Então, queria deixar novamente a vocês, eu estou à disposição de vocês, tá? Boa noite, obrigado a todos, obrigado pela Tati, o Eduardo, todo mundo aí, tudo certo. Obrigado, valeu.